O episódio 2 de Will História, Wand and Sword, começa com um flashback ambientado 5 anos atrás. Nele, Will recebe críticas de seus colegas. Então, Will e Workner visitam a diretora da Academia de Magia de Regarden, Cauldron. Cauldron dá uma espada a Will e usa vários feitiços para lutar contra Will. Will elimina os escudos mágicos de Cauldron e isso impressiona Cauldron. Cauldron diz que permitirá que Will continue frequentando esta escola. Além disso, Cauldron diz que se Will continuar a melhorar, ele pode ter uma chance de subir na torre e realizar o sonho dele e de Elfaria. No presente, Will frequenta a aula de Workner. Lá, Workner explica o que significa subir a torre. Ele diz que significa que alguém quer avançar para o Instituto Superior. Workner argumenta que se alguém avança para o Instituto Superior, ele se tornará inerentemente um Magia Vander. Ele diz que as pessoas podem conseguir isso por meio de 2 métodos. Um envolve criar um novo tipo de magia. Quanto ao segundo método, um aluno deve ganhar 7.200 créditos Regarden. Workner planeja ajudar os alunos a ganhar esses créditos, pois ele argumenta que o primeiro método é difícil de conseguir. Will sai da aula e vai dar uma volta com Colette. Will compartilha seus pensamentos sobre sua experiência com Workner, e aprendemos através de Colette que Will ganhou muitos créditos de escrita. Will entende a rigidez moderada de Workner, mas ele é grato que Workner esteja oferecendo a ele e a outros aulas suplementares. Então, Will e Colette tropeçam em Sion, Gordon e outros alunos. Lyriel, um colega, conta a outros alunos que Sion derrotou o sentinela maligno sozinho. Internamente, Sion sabe que Will fez isso, e Sion está bravo por ele não ter conseguido fazer isso. Sion confronta Will. Colette diz a Sion para deixar Will em paz. Sion e seu grupo partem. Will confirma que algo aconteceu entre ele e Sion, mas não dá mais detalhes. Em seguida, o professor Edward confronta Cauldron e exige que ela expulse Will. Cauldron se recusa e argumenta que Will já está em seu último ano em Regarden. Edward diz que Will não deveria pertencer aqui, já que ele não é um verdadeiro bruxo. Cauldron pega um livro com todos os alunos listados nele, então Cauldron lista as conquistas de Will e usa isso para apoiar sua posição sobre por que Will não deveria ser expulso. Além disso, Cauldron diz que mesmo que Will não possa se tornar um Magia Vander, Will tem as habilidades para se tornar um Healer, Artificer ou outra coisa. Além disso, ela quer produzir estudiosos mais proficientes como Will para o Fated Day. Edward entende, mas argumenta que Will quer se tornar um Magia Vander, o que incomoda Edward. Cauldron entende e pede a Edward para dar um teste a Will. Cauldron diz que se Will falhar no teste de Edward, então ela deixará Edward expulsar ou avançar o Will. Edward vai embora. Mais tarde, Colette ajuda Will a guardar seus livros didáticos em seu armário. Will agradece a Colette por sempre ajudá-lo com seu talento mágico. Colette percebe a espada de Will em seu armário e Will confirma que não pode carregá-la por certos motivos. Ele não quer levá-la para seu dormitório porque não quer incomodar seu colega de quarto, Rusty, sobre a espada. Então cortamos para a New Área de Estudo de Regarden. Will lê um pouco da história mundial e faz anotações. Colette sugere que Will faça uma pausa. Will diz que não quer perder suas habilidades de escrita ou créditos. Caso contrário, Will sente que pode dar adeus aos seus sonhos de avanço no Instituto Superior. Enquanto os dois discutem mais, Edward chega e interrompe a discussão. Edward diz a Will para se reportar ao Spell Hall imediatamente. Will e Edward chegam ao Spell Hall. Edward diz a Will que está dando a Will uma lição suplementar porque quer verificar o valor de Will. Ele diz que Will deve atacá-lo. Se Will tiver sucesso, Edward premiará Will com 5 créditos de Spellwork. Se Will falhar, Edward diz que o expulsará. Mais tarde, Workner chega ao escritório de Cauldron. Cauldron usa um feitiço que dá a ambos uma olhada no duelo de Edward e Will. Workner fica chocada que Cauldron permitiu que isso acontecesse. Cauldron entende, mas argumenta que ela deve reconhecer as preocupações de Edward sobre Will se tornar um Magia Vander também. Workner argumenta que esta é uma má decisão, já que Edward foi o mais próximo de se tornar um Magia Vander no passado. Então voltamos ao duelo de Edward e Will. Will luta para acertar um golpe e deseja ter sua espada. Enquanto isso, Kiki chega ao armário de Will e Colette por acaso está na área. Kiki pede para Colette abrir o armário de Will com um feitiço e Colette obedece. Então, voltamos ao duelo entre Will e Edward novamente. Edward caminha em direção a Will e diz a Will que ele deve abandonar seus objetivos. Ele então compara a situação de Will ao texto histórico que Will estava lendo antes. Ele diz que a pessoa naquele conto derrotou inúmeros anões com uma varinha, não uma espada. Portanto, Edward argumenta que a espada de Will nunca será uma varinha tão boa.
Will se levanta e diz a Edward que ele não vai recuar, porque ele quer ficar com Elfaria, a garota que ele ama. Colette chega e joga sua espada para Will. Will continua lutando contra Edward e informa ao público sobre o que mais ocorreu durante aquela antiga batalha entre o Mago Solitário e o exército dos anões. Ele diz que um anão conseguiu dar um único golpe no mago e foi reconhecido por isso. Will dá um único ataque em Edward, e Edward premia Will com 5 créditos. Cauldron afirma que está impressionada com as conquistas de Will. Host é mostrada assando uma refeição para Will. O episódio termina com Host se perguntando quando Will retornará para casa.